Quando ela se afasta, o primeiro e mais poderoso passo é parar completamente de correr atrás dela e recuperar o controle emocional. A maioria dos homens entra em pânico neste momento, inundando-a com mensagens, explicações e promessas, o que só confirma que tomou a decisão certa. A psicologia feminina responde à força sob pressão e não ao colapso emocional. Ao afastar-se, interrompe a dinâmica em que ela se sente no controlo das suas emoções. Este espaço obriga-a a lidar com a decisão, em vez de se distrair com as suas reações. A retirada calma altera imediatamente o equilíbrio psicológico a seu favor. É preciso compreender que a atração raramente morre por causa de um único erro, mas sim porque a polaridade emocional se desfaz com o tempo. Quando se torna demasiado previsível, demasiado disponível ou demasiado reativo, o mistério desaparece e o respeito enfraquece. Afastar-se é muitas vezes uma tentativa dela de restaurar a sua própria vantagem emocional ou de testar a sua força. Se responder centrando-se em vez de correr atrás dela, inverte o teste. A psicologia feminina está programada para reavaliar os homens que não se desmoronam quando desafiados. A força demonstrada em silêncio é muito mais poderosa do que as palavras ditas em desespero. O passo seguinte é reancorar a sua identidade fora da presença dela. Quando uma mulher percebe que se perdeu na relação, a atração rapidamente se erode. A energia de alto valor vem do propósito, da disciplina e da autodireção, não da dependência emocional. Ao redirecionar o seu foco para a sua missão, saúde e crescimento pessoal, reconstrói a base que a atraiu originalmente. Não se trata de fingir que seguiu em frente, mas de se reconectar genuinamente com a sua essência. Quando ela se apercebe que a sua vida continua intensamente sem ela, a curiosidade substitui a certeza. O silêncio funciona não porque seja manipulador, mas porque cria contraste. Quando desaparece emocionalmente, ela perde o acesso à versão de si que sempre esteve disponível. A psicologia feminina reage fortemente ao contraste emocional, especialmente quando este desencadeia incerteza. Ela começa a pensar se julgou mal o seu valor ou subestimou a sua independência. Este diálogo interno é muito mais eficaz do que qualquer mensagem que possa enviar. A ausência dá-lhe espaço para sentir a perda em vez do alívio. Outro passo crucial é resistir à vontade de se explicar ou procurar um desfecho. As explicações surgem muitas vezes da necessidade de serem compreendidas, mas a atração não nasce da lógica. A psicologia feminina prioriza a experiência emocional em detrimento dos argumentos racionais. Quando deixa de tentar convencê-la, demonstra respeito por si próprio e maturidade emocional. Esta contenção comunica que o seu valor não depende da concordância ou validação da mesma. Com o tempo, esta serenidade torna-se intrigante. Deve também parar de monitorizar o comportamento dela, as redes sociais ou os sinais indiretos. A atenção obsessiva mantém-no emocionalmente preso e enfraquece a sua presença. Os homens de alto valor não perseguem resultados, constroem vidas. Quando se desapega de acompanhar as reações dela, a sua energia volta-se naturalmente para dentro. Esta mudança interna costuma ser sentida mesmo sem contato. A psicologia feminina é altamente sensível a alterações na disponibilidade emocional. Reconstruir a atração começa por se tornar imprevisível de uma forma realista. Isto não significa jogar joguinhos, mas sim evoluir para além da versão de si que ela deixou. O crescimento destabiliza as suposições, e as suposições matam a atração. Quando ela percebe que já não está estático ou emocionalmente congelado após o término, a sua curiosidade ativa-se. As mulheres reavaliam os homens que demonstram progressos. O progresso cria uma nova perspectiva emocional. Também tem de lidar com qualquer fuga emocional que o tenha feito parecer carente ou inseguro antes que ela se afastasse. Isto inclui enviar mensagens em excesso, dar demasiadas explicações ou procurar reafirmação constantemente.
A psicologia feminina associa a autorregulação emocional à força e à liderança. Quando corrige estes comportamentos naturalmente, sem anunciar a mudança, esta registra-se subconscientemente. Começa a sentir-se mais segura e mais interessada na sua presença. A estabilidade emocional é magnética. Se ela entrar em contato, a sua resposta deve ser calma, centrada e sem pressas. Não recompense o afastamento com disponibilidade imediata ou desabafo emocional. O seu tom deve refletir que está centrado, não à espera. A psicologia feminina responde quando um homem demonstra esforço em vez de investir demasiado. Esta resposta equilibrada reposiciona-o como uma escolha e não como uma opção. Lembra-a subtilmente de que o acesso a si é conquistado. Deve também resistir à tentação de trazer à tona o passado ou tentar reviver antigas paixões emocionais. A nostalgia sem crescimento parece vazia e desesperada. Em vez disso, incorpore a versão atualizada de si mesmo através de ações e energia. A psicologia feminina é orientada para o futuro quando existe atração. Ela precisa de sentir algo novo, não de revisitar o que já falhou. A mudança precisa de ser sentida, não explicada. Um dos elementos mais negligenciados é a não reatividade emocional. Se ela o testar com sinais contraditórios, distância ou frieza, mantenha-se firme. A reatividade indica que ainda está emocionalmente envolvido. A observação calma indica que é autônomo. A psicologia feminina testa frequentemente a força emocional antes de se reconectar. Passar no teste significa manter a compostura sem se tornar frio. É importante compreender que o facto de ela se afastar não significa que deixou de sentir completamente. Mais frequentemente, significa que a atração foi confundida com conforto, frustração ou previsibilidade. Ao distanciar-se emocionalmente, permite que a atração volte a respirar. A pressão sufoca o desejo, o espaço revitaliza-o. É por isso que forçar conversas é contraproducente. Deixe o vácuo emocional fazer o trabalho. Deve também elevar os seus padrões internamente, mesmo que nunca os verbalize. Quando começa a vê-la como alguém que também precisa de merecer o seu tempo e energia, a sua postura muda. A psicologia feminina responde aos homens que escolhem em vez de perseguir. Esta mudança interna afeta subtilmente a forma como fala, se move e reage. Ela percebe que a dinâmica mudou. O poder vem do respeito por si próprio. Outra jogada fundamental é deixar de romantizar a versão dela que se foi embora. A idealização mantém-no preso emocionalmente. Veja-a de forma realista, com as suas qualidades e defeitos. Esta perspectiva realista evita o comportamento de idealização excessiva. A psicologia feminina sente-se repelida pela idealização excessiva porque esta retira a polaridade. O equilíbrio restabelece a atração. É preciso estar disposto a aceitar a possibilidade de que ela não volte. Paradoxalmente, esta aceitação aumenta a hipótese de que ela volte. Quando o medo da perda desaparece, a autenticidade regressa. A psicologia feminina deteta quando um homem é independente do resultado. Esta independência é profundamente atraente. O desejo cresce onde existe liberdade. Se ela voltar, o seu trabalho não é castigar ou compensar em excesso. Mantenha o seu equilíbrio e permita que ela invista emocionalmente. Deixe-a sentir o esforço, não a culpa. A psicologia feminina cria laços mais profundos quando uma mulher escolhe em vez de ser convencida. O seu papel é manter-se consistente e com os pés no chão. A estabilidade sustenta a atração. Deve também garantir que a sua vida parece plena, mesmo sem validação romântica. Amigos, objetivos, disciplina e propósito estabilizam o seu estado emocional. Quando a sua felicidade é diversificada, deixa de se agarrar a um único resultado. A psicologia feminina gravita em torno de homens cujas vidas parecem estar completas. A plenitude é atraente porque remove a pressão. Não confunda a distância emocional com frieza emocional. Pode ser caloroso, respeitador e calmo sem correr atrás. Este equilíbrio é raro e poderoso.
A psicologia feminina responde melhor a homens que são emocionalmente disponíveis, mas não emocionalmente dependentes. Presença sem apego cria polaridade. Esta polaridade alimenta o desejo. Se ela nunca mais voltar, o processo ainda funciona a seu favor. Emerge mais forte, mais lúcido e mais alinhado com os seus valores. A atração não se trata de uma mulher específica, mas sim de se tornar um homem ao qual as mulheres respondem naturalmente. A psicologia feminina recompensa o autocontrolo em vez da persuasão. O crescimento acumula-se sempre, independentemente do resultado. Ganha de qualquer maneira. Quando ela se for embora, a primeira mudança interna que tem de fazer é deixar de encarar a situação como abandono e começar a vê-la como informação. A partida dela revela onde a atração enfraqueceu, onde a polaridade se dissipou e onde o conforto substituiu o desejo. A psicologia masculina de alto valor trata momentos como este como feedback e não como uma catástrofe emocional. Quando reformula emocionalmente o término, deixa de reagir com medo e começa a responder com clareza. Esta mentalidade por si só muda a sua energia e postura. As mulheres sentem instintivamente quando um homem está fundamentado na compreensão em vez do orgulho ferido. A pior atitude depois de ela se ir embora é tentar reinserir-se no seu espaço emocional prematuramente. O acesso emocional sem atração apenas reforça a decisão dela de ir embora. A psicologia feminina separa o conforto do desejo com muita clareza, mesmo que não o articule. Quando se afasta, retira a rede de segurança que lhe permitiu sair facilmente. Obriga-a a confrontar a ausência emocional em vez de desfrutar do alívio. A distância reintroduz peso à sua presença. Deve também parar de lhe narrar a sua dor, direta ou indiretamente. A transparência emocional sem força emocional cria desequilíbrio. Os homens de alto valor processam a dor em privado ou com aliados de confiança, e não com a pessoa que se afasta. A psicologia feminina responde aos homens que conseguem lidar com o peso emocional sem o deixar transparecer. Quando controla as suas emoções, parece mais forte e autoconfiante. A força sob pressão emocional é profundamente atraente. Outra estratégia poderosa é reestruturar a sua vida diária para que esta deixe de girar em torno da expectativa emocional. Esperar por mensagens, verificar o telemóvel ou passar conversas mantém-no psicologicamente preso. A psicologia dos homens de alto valor enfatiza o impulso em vez da ruminação. Quando seus dias são preenchidos com disciplina, progresso e propósito, o seu estado emocional estabiliza. Esta estabilidade altera a sua assinatura energética. As mulheres apercebem-se quando a vida de um homem está a avançar sem elas. Deve também resistir à tentação de corrigir a narrativa que ela tem sobre si. Tentar corrigir a percepção dela geralmente reforça-a. A psicologia feminina não actualiza a atração através de explicações, mas através da experiência. A única coisa que muda a memória emocional que ela tem de si é observar uma versão diferente de si ao longo do tempo. O silêncio, aliado ao crescimento, reescreve a percepção de forma muito mais eficaz do que as palavras. Deixe que o comportamento substitua a discussão. Quando ela percebe que já não está emocionalmente reativo, isso cria uma dissonância cognitiva. Ela esperava perseguição, súplicas ou colapso emocional, e não um afastamento calmo. A psicologia feminina torna-se curiosa quando as expectativas são quebradas. Esta curiosidade leva-a muitas vezes a reavaliar a situação. A imprevisibilidade enraizada na força é muito mais atraente do que a previsibilidade enraizada na necessidade. A curiosidade é a semente da atração renovada. Deve também parar de tratar a atenção dela como algo escasso ou precioso. Quando a atenção parece rara, o desespero instala-se. Os homens de alto valor operam a partir da abundância e não da escassez. A psicologia feminina responde aos homens que não tratam a interação como uma recompensa. Quando se desapega internamente do resultado, a sua comunicação torna-se mais leve e confiante. Esta neutralidade emocional costuma ser sentida imediatamente.
Outra mudança fundamental é abandonar a fantasia de restaurar a relação exatamente como era. Esta versão falhou por um motivo. A psicologia de alto valor foca-se na evolução, não na restauração. Se ela regressar, deverá ser para uma nova dinâmica e não para o antigo padrão emocional. As mulheres sentem-se atraídas pelo crescimento, não pela repetição. O passado não pode ser vendido como futuro. Deve também prestar muita atenção à sua presença física durante este período. A linguagem corporal, a postura, a higiene pessoal e o movimento refletem o estado interior. A psicologia feminina é altamente receptiva aos sinais não verbais. Quando cuida do seu corpo, sinaliza autorrespeito e vitalidade. Não se trata de a impressionar, mas de realinhamento consigo mesmo. A disciplina física fortalece a estabilidade psicológica. É importante deixar de interpretar o silêncio como rejeição. O silêncio é muitas vezes um processo, não um fim. Os homens de alto valor não apressam os prazos emocionais por ansiedade. A psicologia feminina precisa de espaço para sentir, ter saudades e refletir. Quando não interrompe este processo, permite que a emoção natural ressurja. A pressão mata a reflexão, o espaço restaura-a. Se ela testar o terreno enviando mensagens casuais, não sobrevalorize o seu significado. Responder com contenção emocional demonstra que já não depende da microvalidação. A psicologia feminina testa a disponibilidade emocional antes de um novo envolvimento. Passar no teste significa manter-se receptivo, mas sem envolvimento excessivo. Deixe que ela procure alguma ligação emocional. O equilíbrio restabelece a polaridade. Deve também ter cuidado para não usar o melhoramento pessoal como arma de vingança. O crescimento impulsionado pela amargura transborda energia. A psicologia de alto valor enfatiza o alinhamento em vez da compensação. Aprimore-se porque é quem se está a tornar, não porque quer provocar arrependimento. O crescimento autêntico faz-se sentir. O crescimento performativo é percebido rapidamente. As mulheres respondem ao primeiro e não ao segundo. Outro passo negligenciado é perdoá-la internamente, mesmo que ela nunca peça desculpa. Guardar ressentimento ancora-o emocionalmente ao passado. A psicologia feminina responde à liberdade e leveza emocional. Quando liberta o ressentimento, as suas interações tornam-se mais calmas e fundamentadas. Esta libertação emocional beneficia independentemente do resultado. A liberdade é atraente. Deve também parar de imaginar o que ela está a fazer ou com quem está. Os cenários imaginários drenam a energia emocional e reforçam o apego. Os homens de alto valor mantêm o foco na realidade e na ação. A psicologia feminina é atraída por homens que vivem o presente e não o hipotético. Quando a sua mente já não está ocupada com a ausência dela, a sua presença fortalece-se. A presença é magnética. Se ela se abrir emocionalmente, deixe-a falar sem interrupções ou correções. Ouvir sem reagir demonstra liderança emocional. A psicologia feminina sente-se mais segura ao abrir-se com homens que não se defendem ou explicam imediatamente. A sua escuta calma cria contraste com a dinâmica anterior. Este contraste convida ao investimento emocional. Deixe-a sentir-se ouvida sem ser pressionado. Deve também compreender que a atração geralmente regressa em ondas e não de uma só vez. Uma interação positiva não significa resolução. Os homens de alto valor evitam apressar os resultados. A consistência ao longo do tempo reconstrói a confiança e o interesse. A psicologia feminina observa padrões e não momentos. Mantenha-se firme em vez de entusiasmado. Não regresse à dinâmica da relação até que o esforço seja mútuo. Dar demasiado reequilibra o desequilíbrio que a fez ir embora. Os homens de alto valor correspondem à energia em vez de a ultrapassar. A psicologia feminina cria laços mais profundos quando uma mulher investe emocionalmente. Deixe-a escolher, em vez de ser convencido. A escolha fortalece o vínculo. Deve também elevar os seus padrões de como espera ser tratado. Os padrões internos moldam a dinâmica externa.
A psicologia feminina responde aos homens que se valorizam o suficiente para se afastarem da falta de respeito. Quando os seus padrões se elevam, a sua energia muda. Ela percebe que o acesso a si já não é garantido. Outra atitude crucial é manter o calor emocional sem dependência emocional. A frieza cria distância, mas a carência destrói a atração. Os homens de alto valor vivem no meio termo. A psicologia feminina responde ao equilíbrio, não aos extremos. O calor calmo transmite segurança e interesse. Este equilíbrio é raro e poderoso. É preciso aceitar que o retorno dela é uma possibilidade, não uma garantia. Agarrar-se ao resultado cria pressão. A psicologia dos homens de alto valor abraça a incerteza sem ansiedade. A psicologia feminina sente esse distanciamento e, muitas vezes, retrai-se. O desejo cresce onde existe liberdade. Deixe ir para recuperar o poder. Se ela voltar, deixe a relação reconstruir-se lentamente. A intimidade apressada recria padrões antigos. Os homens de alto valor priorizam a base em vez da emoção. A psicologia feminina precisa de sentir estabilidade antes de um novo apego profundo. Um ritmo lento cria segurança. A segurança sustenta o desejo. Quando ela se afasta, uma das coisas mais importantes que deve fazer é regular o seu diálogo interno antes de tomar qualquer atitude externa. As histórias que conta a si próprio em silêncio determinam se age com poder ou desespero. A psicologia de um homem de alto valor começa internamente, muito antes de as mudanças de comportamento se tornarem visíveis. Se interpretar a partida dela como prova da sua inadequação, cada movimento seu revelará insegurança. Mas se a interpretar como um momento de recalibração, a sua energia estabiliza. As mulheres sentem instintivamente a diferença entre um homem fragilizado e um homem em processo de recalibração. É preciso parar de tentar reconquistá-la emocionalmente e, em vez disso, concentrar-se em restaurar a polaridade emocional. A atração desaparece quando os papéis emocionais se confundem e o equilíbrio se perde. A psicologia feminina sente-se atraída pelo contraste, não pela mesmidade. Quando se estava sempre disponível, sempre a explicar ou sempre a adaptar-se, a polaridade enfraquecia. Afastar-se restabelece o contraste, restabelecendo o espaço emocional. O espaço permite que o desejo volte a respirar. Um dos maiores erros que os homens cometem é confundir honestidade emocional com desabafo emocional. Partilhar emoções é saudável, mas descarregar a dor não resolvida sobre ela, depois de ela se ir embora, repele a atração. Os homens de alto valor processam as emoções sem colocar a responsabilidade emocional nos outros. A psicologia feminina responde positivamente aos homens que conseguem sentir profundamente sem se deixarem dominar por esses sentimentos. O controle emocional sinaliza força, não repressão. A força possibilita a segurança. Também precisa de quebrar o hábito de negociar mentalmente com o passado. Repassar conversas e imaginar melhores respostas mantém-no ancorado a uma versão de si mesmo que já não existe. A psicologia de alto valor está orientada para o futuro, não fixada no passado. As mulheres sentem-se atraídas por homens que seguem em frente com clareza. Quando a sua mente se liberta do passado, a sua linguagem corporal e o seu tom de voz mudam naturalmente. Esta mudança costuma ser sentida antes mesmo de ser percebida. Outro passo crucial é retomar a tomada de decisões na sua vida. A indecisão, após um término, geralmente vem do choque emocional. Os homens de alto valor retomam o ritmo rapidamente, mesmo que os passos sejam pequenos. A psicologia feminina responde positivamente aos homens que agem em vez de congelar emocionalmente. Movimento sinaliza resiliência. A imobilidade enraizada no medo não. Deve também parar de tentar prever o comportamento dela. Prever é uma forma de controlo disfarçada de preocupação. A psicologia de alto valor aceita a incerteza sem ansiedade. A psicologia feminina reage negativamente aos homens que tentam controlar os resultados emocionalmente. Quando deixa de prever os movimentos dela, recupera a energia mental.
Esta energia fortalece a sua presença. O seu tom de voz, mesmo em silêncio, importa mais do que pensa. O silêncio desesperado parece pesado, enquanto o silêncio sereno parece calmo. A psicologia feminina é altamente sensível ao tom emocional para além das palavras. Quando se retira com compostura em vez de ressentimento, o silêncio torna-se intrigante em vez de descartável. O tom emocional molda a percepção. A calma cria curiosidade. Deve também resistir à tentação de a substituir imediatamente para evitar sentir a perda. As relações passageiras motivadas pela evitação enfraquecem o respeito próprio. Os homens de alto valor não externalizam a cura para as distrações. A psicologia feminina responde a homens que são emocionalmente íntegros e não emocionalmente anestesiados. Tirar tempo para se reequilibrar fortalece a atração futura. A cura não é passiva, é intencional. Outro passo, muitas vezes negligenciado, é redefinir o que significa vencer. Vencer não é retribuir o favor dela. Vencer é ter domínio emocional sobre si próprio. A psicologia de alto valor mede o sucesso internamente e não através de validação externa. Quando o seu sentido de valor já não depende da escolha dela, a sua energia muda. A psicologia feminina responde a homens autossuficientes. A independência é atraente. Também precisa de se livrar de quaisquer contratos implícitos que estivesse a manter. Se acreditava que o esforço garantia a lealdade, o ressentimento pode ter se acumulado silenciosamente. Os homens de alto valor dão livremente, não por transação. A psicologia feminina percebe expectativas não ditas e reage contra elas. Libertar estes contratos internos restaura a autenticidade. A autenticidade restaura a atração. O seu comportamento social durante este período também importa. O isolamento alimentado pela autocomiseração limita a perspectiva. Os homens de alto valor mantêm-se socialmente envolvidos sem usar os amigos como depósitos de lixo emocional. A psicologia feminina sente-se atraída por homens cujas vidas se mantêm plenas e equilibradas. A estabilidade social sinaliza resiliência emocional. A resiliência atrai. Deve também tomar consciência de como fala dela quando ela não está presente. Falar com amargura ancora-te emocionalmente ao término. A psicologia de alto valor enfatiza a limpeza emocional. A psicologia feminina responde a homens que são emocionalmente leves, não sobrecarregados. Desapegar verbalmente ajuda-o a desapegar-se internamente. A libertação cria espaço. Outra atitude poderosa é reconstruir a autoconfiança. Quando um relacionamento termina, os homens questionam frequentemente os seus instintos. Os homens de alto valor refletem sem se traírem. A psicologia feminina responde aos homens que voltam a confiar em si próprios após uma perda.